Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E hoje eu quero falar sobre falhas na comunicação no casamento, que é totalmente prejudicial, porque o casamento é uma aliança entre duas pessoas que se amam. O casamento foi instituído por Deus, é um projeto de Deus. Então, há situações que vêm para querer abalar, mexer com a estrutura, criar crise, conflitos e situações que podem ser evitadas. E nós vamos estar falando sim, vou estar abordando esse tema, né, sobre esta comunicação, né, uma comunicação saudável. E eu vou dar um exemplo aqui de falhas na comunicação. Você já passou por isso? De você pedir para comprar algo no mercado e você fala ali para o seu esposo ou sua esposa e você fala assim, olha, já que você vai ter que sair, aproveita, compra para mim, eu estou precisando do produto tal, né? Dá uma passadinha no mercado, compra isso aqui para mim. Aí você ainda repete, olha, esse produto, não, tá bom, já entendi. E aí, depois, quando vai ver, não compra justamente aquilo que você pediu. E muitas vezes você está ali, né, que a dona de casa está ali fazendo a comida, a refeição, e precisa daquele ingrediente, e quando vai ver, o esposo comprou totalmente errado. Ou se não, quando está lá no mercado, ele dá uma ligadinha e fala assim, não, que foi o que mesmo que você falou? A hora que você repetiu umas 3 vezes, ele, não, já entendi, mas não entendeu nada. Ou se não, pediu para comprar um remédio na farmácia, e aí, quando vai ver, traz o remédio errado. Quer dizer, isso aqui é falhas na comunicação, mas são situações que podem ser evitadas. Aí você vai dizer assim, mas como, missionária Regina? Ó, pega, anota aquilo que você quer que seja comprado, tá? Aí você bota direitinho e dá o papelzinho anotado, um papelzinho ali para poder não ter erro. Mas pode esquecer, dá uma ligadinha, né? Depois você vai ligar e aí, né? Só poder lembrar. Aí você vai evitar, né, aborrecimento e frustração. Que eu estava esperando, chegou na hora e não trouxe o produto que eu queria, não trouxe o remédio que eu queria. E você dando um bilhetinho, anotando, pronto. Manda uma mensagem, né, pelo celular para poder reforçar, para não esquecer, tá? Porque a pessoa acaba até esquecendo. É questão até de, não só o nome do produto, mas esquece até de comprar. Aí você pede, compra esse aqui para mim. Aí chega na hora, aí depois a pessoa chega em casa, o esposo chega em casa, ou a esposa fala, esqueci. Então, aí começa. Olha quantas, né, desentendimento por causa dessa situação, ou de esquecimento, ou de comprar e trazer o produto errado. Então, isso, eu estou dando aqui um exemplo de falhas na comunicação. Vou te dar outro exemplo. Muitas vezes, ou o esposo ou a esposa quer conversar. Olha, eu preciso falar com você, eu tenho algo muito, muito importante que quero conversar com você hoje. Só que o esposo ou a esposa quer conversar com o esposo, mas ela está com uma consulta marcada. E essa consulta está marcada e ela não tem como adiar. Já estava meses esperando por aquela consulta, né? E ali, naquela hora, ela tem que se arrumar porque está com um horário, né? Com um compromisso sério, inadiável. Né? Tem coisas que são inadiáveis, que você tem que ir, tem que resolver, tem que agir, né? E ali e naquele momento, aí o esposo quer conversar. E aí ela fala assim, mas eu não posso, porque eu tô com uma consulta marcada, tenho médico hoje, e é inadiável, não tem como, depois a gente conversa. Aí começa, tá vendo? Você não me dá atenção, eu quero falar com você, e você. Aí começa aquela.
mas tem que haver uma flexibilidade. Porque aí é uma falha na comunicação entre o casal. E então tem que o quê? Não, peraí. Nós vamos ver um horário que tenha a hora certa, um tempo certo para que vocês possam estar conversando tranquilamente, sem nenhuma interferência. E também tem que haver essa compreensão de esse entendimento. Não, realmente não vai dar para eu conversar com ela agora, porque ela está realmente com uma consulta marcada. E é uma questão de saúde, que ela está se cuidando. Aí não tem como ela adiar algo que tem que ser, né, que é prioridade. Que tem que se cuidar. Tem vezes que é um assunto até que é algo secundário, não é tão, sabe? Não tem aquela importância que tem que ser naquele momento, naquela hora. Pode esperar um pouquinho e depois ser mais tarde, conversar tranquilamente, depois que voltar da consulta, aí sim, de ter essa conversa com tranquilidade. Sabe o que se chama isso? Maturidade. Porque muitas vezes falta no relacionamento que é essa maturidade emocional para tratar de determinados assuntos, saber o tempo certo, a hora certa, como diz lá em Eclesiastes. Eclesiastes fala sobre isso, que há tempo para todas as coisas. Tem hora que quer fazer algo no tempo que não é apropriado para fazer, que não é apropriado para falar. Então tem um tempo certo e a hora certa. E outra, eu quero destacar também outro ponto, né? Essa falha na comunicação, sabe qual é? É ironia. Ironizar. Porque ironia é uma figura de linguagem que expressa exatamente o oposto daquilo que se diz. Ou seja, acaba se tornando um tom de zombaria, né, que ofende, que insulta. E a ironia ela pode criar o quê? É uma forma de ridicularizar indiretamente, tá? De uma forma, assim, uma forma de elogio. Aí eu vou dar um exemplo para poder simplificar sobre essa questão de ironizar. Um exemplo. Aí, aí diz assim, uma frase. Diz assim, quem foi o inteligente que colocou essa roupa molhada em cima da cama? Quem foi o inteligente que deixou a porta do quarto aberta? Aqui estou dando um exemplo. Porque, na realidade, quando diz essa expressão, quem foi inteligente que deixou a roupa molhada em cima da cama, não está dizendo que a pessoa foi inteligente. Na realidade, ela está querendo dar uma outra interpretação, dar um outro sentido. Então, isso é ironizar. E isso não é bom no relacionamento. Aí, quando a pessoa vai falar, ou, né, porque, como fala, é um diálogo, né? É um diálogo. E nessa comunicação, aí quando um está falando, é mesmo? Ah, tá bom. Ah, tá legal. Mas o tom, isso pode gerar, né, um certo conflito, um desgaste desnecessário no casamento. Mesmo na comunicação, também chega e fala algo, aí como já teve uma situação que errou, uma coisa que fez, e até assumiu o erro, não, eu errei mesmo, não era para ter feito dessa maneira, mas aí depois o tempo passou, né? E aí quando vai ter uma determinada conversa, faz questão de lembrar daquele erro, daquela situação que aconteceu, sabe? Está sempre lançando isso, trazendo isso à tona como se fosse um troféu. Admitiu o erro, falou que eu não errei, eu não era para ter feito dessa forma, eu não era para ter comprado isso, eu não era para ter falado assim com você. Mas aí a pessoa guarda, ou a esposa, o esposo guarda aquilo, então tem vezes que está numa conversa tão gostosa e de repente vai e lança aquilo, sabe? E fala, não, você lembra que você fez, lembra que você fez aquela vez? Você fez isso, 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 aí traz aquilo à tona. Isso é prejudicial ao relacionamento, porque tem que haver o perdão. Tem que haver o perdão. Porque isso traz saúde para um relacionamento, um casamento feliz. Aí fica sempre procurando oportunidade, né? E tem outra situação também. Você vai conversar algo, e ali, vamos dizer, para comprar até algo, para ter
comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, alguns objetivos, né? Porque o casamento o casal tem sonhos, né? Projetos de querer conquistar. E ele fala sobre algo, mas só que tem aquela questão que da opinião brindada, totalmente irredutível. Você vai falar alguma coisa, olha, vamos fazer assim, vamos pintar a casa dessa cor? Não. Mas não procura, né? Não é maleável. Não, não quero, não gosto. Vamos fazer isso, vamos tirar um final de semana para a gente passear. Não, não vou, não gosto, não quero, não se fala mais nisso. Já viu essa frase, né? Não quero, não gosto e não se fala mais nisso. Olha que situação. Fechou. Ficou algo irredutível. Que não pode tocar, não pode falar de determinado assunto, não pode conversar. Aí, essa comunicação cria uma falha, mas é uma falha muito grande. Porque não tem que ser só o que o esposo, muitas vezes, mas tem hora que também tem que ceder. Ou a esposa também tem que ceder também. Senão vai ficar um relacionamento com uma dificuldade muito grande de caminhar juntos, lado a lado, um na frente e o outro para trás. Mas é os dois juntos, na mesma cadência. E colocando Deus em primeiro lugar. Porque Deus, ele tem que ser prioridade no casamento, no relacionamento e reconhecendo a dependência dele total. E esse versículo que eu li, que fala que seja pronto para ouvir, né? Todo homem, está falando do homem, da mulher também, né? E tardio para falar, né? Não se precipitar em palavras, não, mas ouve com atenção, ouve com cuidado, ouve com amor, ouve com paciência. E você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado no seu relacionamento, no seu casamento, porque torna a frisar, Deus, ele instituiu o casamento, porque é um projeto dele. Então, que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua união, te dando graça, te dando sabedoria, te dando paciência, para que você possa estar vivendo um casamento saudável, saúde emocional, saúde física, saúde sentimental, sabe? Essa área totalmente firmada em Deus, sobre o controle do Senhor. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.